Capítulo 25. Um corte profundo. Um choque percorreu as costas de ela quando Yaon atingiu outra pedra. Ela esfregou as costas, tentando se aliviar. Het sorriu para ela. Ela se jogou para frente quando ele cravou o polegar no músculo dolorido, arqueando suas costas em uma mistura de dor e alívio. Já não falta muito, ele riu. Sempre que ria ou sorria, o fazia com os olhos. Quando Het lhe mostrou a carta de Taner e Midaven, ela não sabia o que pensar a princípio. Eles não tinham dinheiro. Já tinham conversado sobre isso antes. Foi por isso que escolheram Faustide. As passagens de Giza custariam os olhos da cara. Ou mais. A ideia de chegar a uma nova cidade já endividada com alguém não era algo que ela gostasse de imaginar. Era para ser um novo começo para eles, um lugar para construir suas vidas. Como poderiam fazer isso se sempre tivessem dinheiro pairando sobre suas cabeças? No entanto, Taner era um bom homem. Pelo menos, por tudo que Het dizia, ela acreditava que ele era. Het era um bom juiz de caráter. Na verdade, ela estava encurralada. Apesar de sua espinha parecer a dias de se romper com as vibrações da maldita carroça e o fato de estarem ficando sem dinheiro, Faustide ainda seria sua escolha preferida. Ela não queria dever nada a ninguém. Estava mais do que disposta a suportar mais um mês ou mais de viagem para realmente recomeçar. Infelizmente, Taner já havia pago a passagem com Giza. Não importava o que fizessem, quando chegassem a Berona, esse fato permaneceria. Ela conhecia Het bem o suficiente para saber que ele não conseguiria viver consigo mesmo se Taner pagasse aquele valor em nome de Het, de boa fé, e nunca o devolvessem. Só havia uma opção verdadeira. Ela amaldiçoou o homem mentalmente. Ela olhou para a traseira da carroça. As planícies abertas estavam atrás deles, e o sopé das montanhas lodar à esquerda. Ela nunca estivera tão longe de casa. A sensação só começara a afetá-la nos últimos dias de viagem. Aquela dor no estômago, uma saudade de casa. Ela estava feliz, a mudança para Berona foi ideia dela, mas isso não significava que não sentisse falta dos pais. Do jeito como o pai a olhava sempre que a via, como se ela fosse uma estrela brilhante caída do céu noturno. Do jeito como a mãe ficava acordada com ela à noite, conversando sobre o mundo, as estrelas, os garotos. Ela até sentia a falta do Kalen. Ele era realmente um espinho no seu pé na maior parte do tempo, mas tinha um bom coração e sempre a tratava bem. Ela colocou a mão na barriga, como se isso fosse aliviar a sensação de aperto. Ela virou a cabeça para olhar por cima da frente da carroça. A cidade de Giza surgiu no momento em que cruzavam o rio Irnel. Suas enormes muralhas cinzentas circundavam a cidade em um semicírculo, interrompidas apenas pela costa. A torre do farol erguia-se acima de tudo dentro das muralhas da cidade, famosa por sua chama eterna que a identificava para navios de todos os cantos. Havia, é claro, outras torres de farol por Eféria, mas esta era a primeira. Seu pai lhe dissera isso. Ele sempre achou que ela não estava ouvindo, mas estava. Ela se inclinou para Het, apoiando a cabeça em seu peito. Falta pouco. Deixando as decisões de lado, não importava para ela o que fizessem. Era Het quem importava. Eles resolveriam o problema. O comerciante, mestre Arson Link, não lhes cobrara nada pelo transporte. Ele vendera a maior parte de suas mercadorias em Midaven e encontraria um fornecedor em Giza. Não faz sentido levar uma carroça vazia, dissera o velho magro, com os dentes que ainda lhe restavam bem abertos num sorriso amigável. A gentileza de estranhos não era algo que ela esperava na vida. A maioria das pessoas tinha bom coração, mas isso nem sempre se traduzia em gentileza quando nada era oferecido em troca. Arson Link, no entanto, era um homem gentil. Ela olhou ao redor para as pessoas com quem dividiam a parte de trás da carroça. Outro casal, um pai e seu filho. Nenhum dos dois parecia rico. Suas roupas não estavam rasgadas ou sujas, e eles não pareciam famintos, mas também não carregavam a aura de alguém que pudesse se dar ao luxo de viver em Giza. Embora, ela supôs para si mesma, o simples fato de estarem na parte de trás da carroça de um comerciante pudesse lhe dizer isso. Talvez tivessem família do outro lado, como Het. Talvez estivessem indo para Giza em busca de trabalho. Eles não conversavam, então ela nunca saberia. Todos viajavam em silêncio. Somente o braço de Het segurando seu ombro salvou ela de ser jogada para frente na criança pequena quando o carrinho parou abruptamente. Você está bem? Ele perguntou, esperando pela resposta descontente dela antes de se levantar. Ela ouviu vozes na frente da carroça, mas era quase impossível ver o que estava acontecendo. Ei, todos vocês na parte de trás da carroça, saiam agora. Por ordem do imperador. A voz pertencia a um homem.
Seu tom áspero sugeria que ele não era alguém que gostava de ficar esperando. Poucos minutos se passaram quando um soldado contornou a traseira da carroça, com um leão negro de loria estampado em seu peitoral carmesim. Seu rosto parecia ter sido espancado de uma pedra quando criança. Seu nariz estava claramente quebrado em vários lugares, e profundas marcas de varíola pintavam suas bochechas. Vocês não me ouviram, rosnou ele, a impaciência em seu tom aumentando. Tirem seus traseiros dessa carroça agora, seus malditos sulistas. Ela estava prestes a dizer algo, mas Rhett apertou seu ombro, apenas o suficiente para que ela soubesse que aquele não era o momento. Ele foi o primeiro a pular da traseira da carroça. Claro! Imediatamente! O soldado resmungou, olhando de cima a baixo enquanto passava. Rhett era facilmente 15 centímetros mais alto que o homem. Ela e o resto da carroça seguiram Rhett, saltando da parte de trás da carroça e indo para frente. Arson Link havia descido de seu assento na frente da carroça, e seus dedos ossudos e velhos mexiam no chapéu de palha que agora segurava apertado contra o peito. Ele estava ao lado de Rhett, com 5 soldados alinhados à frente. Tudo parecia estranho para ela. O que o Império estava fazendo parando carroças aleatórias na estrada para Giza? Há algo que eu possa fazer, senhor? Perguntou Arson, gaguejando. Não fiz nada de errado. O rosto do soldado com o nariz quebrado estava cheio de diversão. E eu tenho que acreditar em você, velhote. Você não fez nada de errado, e eu deveria simplesmente deixá-lo ir sem ter certeza. O velho comerciante pareceu que ia responder, mas pensou melhor. Não se meta em uma sepultura prematura, velho, disse o soldado. Ele riu e olhou para seus homens, que riram da mesma forma. Era o tipo de risada que se dá quando se acha uma piada sem graça, mas se sabe o que se espera de você. Estamos procurando alguém. Só precisamos de alguns nomes, e aí você pode seguir seu caminho. Fácil. O velho assentiu. Fácil, repetiu o soldado. Sim, senhor. Outro soldado se adiantou. Era jovem, definitivamente não tinha mais de 20 verões. Tinha o andar de um homem que tentava fazer nome. No entanto, sua armadura parecia ter sido feita para um homem mais alto, passada de geração em geração, talvez, o que não ajudava nesse aspecto. O soldado avançou pelo grupo, perguntando o nome de cada um. Começou pelo outro jovem casal. Encarou o homem como se ele não fosse nem de longe 30 centímetros mais alto que o rapaz. Nome: John Tarnell. O soldado demorou-se por um minuto, olhando John de cima a baixo, como se mais alguns momentos de espera nervosa pudessem mudar sua resposta. Quando se convenceu de que o nome de John não mudaria, o soldado passou para seu parceiro. O pai e o filho pequeno receberam um tratamento semelhante, até mesmo o menino, o que pareceu desnecessário para ela. Tudo parecia bem até ela lhes dar seu nome, Ella Brier. Foi como se o vento tivesse mudado. Ela talvez não o tivesse percebido, não fosse a surpresa nos olhos do soldado. Ele se esforçara tanto para parecer intimidador que não conseguia esconder o olhar. Era uma mistura de surpresa e nervosismo. Ele olhou para o capitão, o homem cujo rosto parecia o lado errado do traseiro de um cavalo. Sua expressão pétrea não revelava nada além de um leve sorriso no canto da boca. Ele assentiu. A postura do jovem soldado se alargou um pouco quando ele se virou para ela. Ella Brier, precisamos que você venha conosco, por ordem do imperador. Os outros soldados se moveram, cercando o grupo de viajantes cansados, que esperavam estar atravessando os portões de Giza antes do pôr do sol. Como é? Ela exclamou abruptamente. Tentou pegar as palavras com as mãos antes que saíssem da boca, mas foi um exercício de futilidade. Deve haver algum engano aqui. Por favor, estamos a caminho para pegar um navio para Antiquar. Rhett estava tão surpreso quanto ela, e deveria estar. A ideia de que alguém de fora das aldeias soubesse o nome dela era surpreendente, quanto mais um grupo de soldados imperiais na estrada mercante para Giza. Só podia ser um engano. Não precisamos de problemas. Venha conosco, e os outros podem ir embora, repetiu o soldado com firmeza. Ele estendeu a mão para agarrar o ombro de ela. Instintivamente, ela puxou o ombro, para longe da mão do homem. A mão dele imediatamente caiu no punho da espada. Uau! Exclamou Rhett. Ela percebeu o nervosismo na voz dele, o que só serviu para deixá-la nervosa também. O que está acontecendo? Rhett deu um passo à frente com os braços abertos. Podemos conversar, por favor. 2 soldados imediatamente abaixaram suas lanças até a altura do quadril, com as pontas apontadas para o estômago de Rhett. Não se aproxime, gritou um deles. Novamente,
Ele devia ter menos de 20 verões. Het ergueu as mãos no ar, recuando lentamente. Ela sentiu a situação sair do controle. Os soldados estavam nervosos. Algo estava muito errado. Certo, vamos com vocês, mas será que vocês podem nos dizer do que se trata? E deixar essas outras pessoas irem embora. Nós nem as conhecemos. Ela fez o possível para manter a voz calma e equilibrada. Seu pai sempre lhe dissera que ela conseguia mudar o tom de uma sala apenas com o tom da própria voz. Ele não costumava se enganar. Ela se aproximou dos soldados e ergueu as mãos no ar, até a altura dos ombros, para mostrar que não carregava nada. Só vocês, rosnou o soldado. Mantendo a mão sobre o punho da espada, ele agarrou ela pelo ombro com a mão livre, puxando-a para mais perto. Ela o golpeou com as mãos, mas não adiantou. Mesmo que fossem do mesmo tamanho, as palmas das mãos não faziam nada contra a armadura dele. Solte-a, agora mesmo, rugiu Het. Ele sacou a espada da bainha num piscar de olhos. Não havia um único tremor na lâmina de Het enquanto ele a segurava à sua frente, mas seus olhos estavam em chamas. Het, não! Ela poderia muito bem estar gritando para uma parede de pedra, pelo bem que isso fez. Se você tocar num fio de cabelo dela, eu tiro a sua cabeça dos seus ombros. A voz de Het era monótona e contida. Ele falava sério. O jovem soldado arrogante puxou ela para mais perto. Ele passou a parte interna do braço em volta do pescoço dela e estendeu a espada. Eu te desafio a tentar, sua escória sulista. O soldado cuspiu no chão. Os outros soldados se aproximaram, estreitando o círculo ao redor do grupo de viajantes. O menino choramingava enquanto se escondia atrás das pernas do pai. Uma expressão preocupada estampava o rosto do homem. O outro casal mal se movera 1 centímetro, a cabeça da mulher enterrada no peito do parceiro. Deixe-a ir. Você não está em posição de ser. As palavras do homem foram interrompidas quando ele gritou de dor. Isso era algo que sua mãe lhe ensinara, não algo que seu pai aprovaria. Se você se encontrar nessa situação, ela, graças aos deuses, você não vai. Mas se você se encontrar, dissera sua mãe, apontando para o calcanhar, enquanto dava um chute rápido para trás, com um sorriso irônico no rosto. Funcionou exatamente como ela esperava. O jovem rolou no chão com as mãos entre as pernas. O coração de ela parecia prestes a explodir. Ela correu imediatamente em direção a Het. Um grito escapou de sua boca quando algo a agarrou pelo pé, lançando-a em direção ao chão. Uma dor aguda irrompeu na lateral de sua cabeça ao cair. Vadia idiota! Cuspiu o soldado enquanto se levantava com dificuldade e lhe dava uma chuteira rápida na caixa torácica. O gosto acobreado de sangue salpicou sua boca. Ela tossiu violentamente. Parecia que seus pulmões iam sair do peito. Antes que ela pudesse organizar seus pensamentos, algo caiu no chão ao seu lado com um baque. Ela se virou e gritou quando os olhos frios do soldado a encararam de volta, com sangue escorrendo do pescoço preso ao corpo. Em segundos, gritos e berros preencheram o ar. O som agudo de aço contra aço ecoou estridente nos ouvidos de ela. Ela se ajoelhou com dificuldade, ainda tonta pela pancada na cabeça. Estendeu as mãos. Apoiando-se na roda da carroça, usou-a para se erguer, curvando-se. Suas costelas doíam a cada respiração, e o sangue escorria por seu lábio, escorrendo pelo queixo. Uma sensação de aperto a envolveu ao ver Het parado no meio dos 3 soldados restantes, com longos cortes na coxa e no ombro. Além do jovem soldado que havia agarrado ela, havia outro, caído aos pés de Het, com sangue escorrendo do pescoço. Ela olhou rapidamente ao redor. O menino e o pai haviam sumido, provavelmente fugiram em meio ao caos. Ela teria feito o mesmo. Arson Link, que os deuses protejam sua alma, estava esparramado na terra, encharcado do próprio sangue. O coração de ela doeu. Ele era um homem tão gentil. O lamento fez ela girar a cabeça. O outro homem da carroça se lançou contra os soldados, derrubando um deles no chão com um golpe de pedra. Lágrimas rolaram pelos olhos da parceira enquanto ela gritava atrás dele. Na confusão, Het deslizou sua lâmina através do coração de um dos outros 2 soldados, então se virou rapidamente para bloquear um golpe do outro. O capitão. Seu rosto já horrível estava contorcido de fúria. Ele balançou violentamente em Het, rugindo ininteligivelmente no ar. Het desviou de um de seus golpes aleatórios, abaixou-se e o atingiu na nuca com o punho da espada. O soldado caiu no chão com um baque pesado. Ela! Het correu até ela, com a mão estendida. Ela a agarrou com toda a força, tanto que o viu estremecer momentaneamente.
Precisamos ir, agora. E os outros? Ela nem percebeu que estava gritando. Seu coração batia tão forte no peito que abafava todo o resto. Ela viu a relutância nos olhos dele. Ele não virou a cabeça, apenas manteve o olhar fixo no dela. Precisamos ir, agora. Ele cuspiu a última palavra, fechando a boca com força enquanto o sangue escorria pelo lábio. Todos os pelos do corpo de ela se arrepiaram enquanto seu coração afundava no estômago. O que houve? Seus lábios tentaram se mover. Mais sangue escorreu sobre eles como vinho de uma taça. Ele olhou para baixo, segurando a barriga com as mãos. Uma ponta de lança de aço polido se projetava logo abaixo do umbigo, pingando sangue vermelho e espesso na terra seca. Ele caiu de joelhos quando a lança foi puxada para trás, arrancada de seu corpo. Não, Ela mal conseguia enxergar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguia respirar. Não. Ela juntou as mãos, pressionando-as contra a barriga de Het, mas o sangue simplesmente escorria por entre os dedos. Ela não conseguia parar. Ele caiu de lado e depois rolou de costas. Tentou falar, mas cada palavra proferida fazia jorros de sangue. A cabeça de ela latejava. Seus olhos estavam vermelhos e seu estômago afundava nas profundezas do vazio. Ela ia vomitar. Não ouse, ela rugiu. Não ouse me deixar. Het Forner. Não me deixe sozinho. Het estendeu a mão e pousou-a na bochecha dela. Um leve sorriso surgiu no canto do seu rosto, bem perto dos olhos. Eu faria tudo. Ele foi interrompido ao tossir mais sangue. Het, por favor, eu não consigo fazer isso, não sem você. Eu não consigo. Ele esfregou o polegar na bochecha dela, como sempre fazia. Ela fez tudo o que pôde para gravar aquele sentimento em sua mente, para gravá-lo em cada fresta e fenda. Het. A mão dele caiu ao lado do corpo. Seu peito caiu. A garganta de ela secou. Ela queria gritar, mas todo o seu corpo havia perdido a sensibilidade. Suas lágrimas secaram, junto com sua garganta. Ela sentiu o coração se partir. Levante-se, ou juro pelos deuses que vou te atravessar também. A voz do soldado era como um prego enferrujado sendo arrastado sobre aço. Era o mais novo dos dois. O capitão estava atrás dele, com a mão pressionada contra um corte sangrento na nuca. Ela preencheu seu vazio com raiva. Era como se algo a tivesse possuído. Ela se levantou de um salto, gritando tão alto que seus pulmões queimaram. O soldado nem teve tempo de brandir a lança. Ele uivou quando ela se chocou contra ele. A tristeza e a raiva a consumiram. Ela o arranhou, sentindo a pele descascar sob suas unhas. Os gritos dele desapareceram de sua mente. Algo duro a atingiu na lateral do corpo. A força do golpe a fez girar e cair no chão. Ela caiu de costas com estrondo. Suas costelas doíam, como se alguém a tivesse golpeado com um martelo. Algo afiado fez um corte em seu pescoço enquanto ela estava deitada ali. É melhor você me dar uma razão para te quererem viva, porque se não der, eu vou simplesmente cortar sua garganta agora e fingir que nunca te encontramos. E eu sorriria enquanto fizesse isso. O homem com o rosto machucado estava em pé sobre ela, o capitão. Ela empurrou o pescoço para frente, parando apenas quando sentiu a ardência da lâmina cortando sua pele. Ela o encarou, a raiva queimando em seus olhos. O gato comeu sua língua. A risada do homem era maliciosa. Fez a pele de ela arrepiar. Só estripa essa vadia, gritou o jovem soldado, ainda caído no chão. Ele levou as mãos ao rosto para conter a cascata de sangue que escorria de onde ela o arrancara. Ela não o notara parar de uivar de dor. Você pode fechar. Um rosnado baixo e estrondoso interrompeu as palavras do capitão. O próximo som que preencheu os ouvidos de ela foram os uivos do homem enquanto algo o arrancava de sua posição. Sua espada bateu ruidosamente no chão ao lado da cabeça de ela. Ela se levantou apoiando-se nos cotovelos e conseguiu avistar um pequeno pedaço de pelo cinza que saltava pela terra e pulava no soldado mais jovem. Os gritos reviram o estômago de ela. Ela fechou os olhos. Os únicos sons eram as batidas do seu coração pulsando pelo corpo e o estalar dos ossos quebrando como galhos. Ela respirou fundo, prendendo a respiração por um instante antes de soltar. Estou indo. Um longo momento se passou. Ela ouviu passos cautelosos, abafados pela terra, vindo em sua direção. Algo a empurrou contra a barriga e emitiu um ronco familiar.
Ela abriu os olhos, sem saber se queria ver o que havia destruído aqueles homens com tanta facilidade. Faenir, gritou ela, tomada pelo choque e pela surpresa. O que você está fazendo aqui? Ela imediatamente arrastou o pinheiro-lobo para um abraço apertado, ignorando o sangue que manchava seu pelo cinza claro. Espere, se você está aqui. Cadê o papai e o Kallen? Vocês vieram atrás de mim? Tudo o que ela recebeu foi um carinho em resposta. Ela olhou ao redor, examinando a paisagem, na esperança de avistar o irmão ou o pai. Seu coração batia acelerado a cada segundo só de pensar em vê-los, mas tudo o que via era o vazio. Redemoinhos de poeira chicoteavam o chão, e havia um ou outro aglomerado de árvores. Ela puxou Faenir para perto de si. O calor dele a confortou enquanto ela soluçava incontrolavelmente.